uma baita aula teremos aqui. Um pódium que pode fugir do didático, mas que vai nos ensinar tantas, mas tantas lições preciosas. Eu digo, você como ser humano pode aprender, eu como mãe de aluno que vai para a escola. Feliz Dia do Professor. Para você que de certa maneira também se sente alguém capaz de transbordar na vida do outro, mas que sequer consegue se colocar no lugar daquela criatura que vai para frente de uma turma com quantos alunos até? Oi, Flávia. Olá. Seja bem-vinda, Rafa. Oi. Oi, Sandro. Oi. Parabéns para vocês. Eu não sei nem como manifestar minha solidariedade pelos desafios enfrentados até hoje nessa jornada latente de vocês, vibrante, de tanto entusiasmo, de tanta garra e também de admiração, por orgulho de enxergar no olho de vocês um brilho espetacular. Nas tuas turmas, são quantos à sua frente? Bom, eu tenho turmas com 20 alunos e tenho turmas com 42, 43 alunos. De quais faixas etárias hoje, Sandro? Eu tenho alunos de 6º ano, 10, 11 anos, e tenho alunos de ensino médio, 3º ano. Então, bem variado aí a faixa etária que eu atuo. Flávia, você é mãe? Sim, De quantos? 2. Quais idades? 27 e 29. Nossa, hoje ainda tem um tete-a-tete com criança pequena mesmo? Ou não mais na escola ou no colégio? No colégio. Mas é assim, eu trabalho mais com adolescentes e adultos, né? Ensino médio e superior. Então, assim, não há tanta convivência com os pequenos, né? Na escola Tia Rafa, as crianças são recebidas de braços abertos a partir de que idade, Rafa? 4 meses. Gente! 4 meses, a partir dos 4 meses. Você está no posto de professora, coordenadora, diretora, enfim, já há quantos anos? 40 anos, Vanice. Eu fiz 40 anos de profissão esse ano. Em alguma circunstância que tenha batido arrependimento, qual recurso você usou para não desistir, não nos desamparar? Eu posso dizer que eu nunca me arrependi. O que muitas vezes bate é porque eu trabalho eu sou uma empresária, né, do ramo de educação. Então, como empresária, muitas vezes eu me vi à frente de um país incerto, muitos impostos, muita burocracia. Então, isso sim. Então, muitos momentos eu disse, por que eu inventei De comandar de sair uma da escola? sala de aula, assim, né? Como Sim. prof. Então, isso eu me questionei e de vez em quando eu me questiono ainda, mesmo com tanto tempo. Mas como eu sempre soube que eu seria professora. Eu nunca me imaginei, e eu tive algumas oportunidades, mas eu sempre a educação sempre esteve desde pequena no meu sangue, sempre. Eu só me vejo fazendo isso. A gente aqui vai minar o pessoal de vai e vem, porque é tanta coisa para ser explorada. Podia ter, sei lá, 6 horas de conversa, de bate-papo, né? Sem fim mesmo. Curiosidades, coisa simples, básica, assim. Você libera o teu número de telefone para que os alunos tenham acesso ao teu WhatsApp. Muitos têm, né? Porque assim, no colégio nós trabalhamos com projetos, então você acaba fazendo grupo dos projetos para fazer discussões. Então, muitos têm. É um colégio técnico agrícola. Exatamente. Então, no colégio ali nós temos, né, nós temos esse contato por conta de participar de projetos, levar para feiras de ciências, então muitos acabam tendo contato, né, e assim, tá diminuindo um pouquinho, porque às vezes acontece, né, não aconteceu comigo, mas já aconteceu com alguns colegas, de algumas ligações, algumas mensagens inoportunas. Então, nós temos algumas limitações em relação a isso. Mas assim, comigo nunca aconteceu, então, né, nunca tive problema, mas tenho vários alunos que têm meu número, sim. Aluno ainda reprova?
Reprova pouco, eu diria. Deveria reprovar mais? Eu acredito, Na sua opinião, Sandro? Eu acredito que em algumas circunstâncias sim, porque há uma certa pressão, sobretudo na escola pública, pela passagem dos alunos, pela aprovação dos alunos. Dá uma forcinha de alguma maneira para que não estacione. Isso, exatamente. Na verdade, sobretudo no estado, essa cultura começou pós-pandemia. Aí inventaram algumas atividades, por exemplo, uma prova chamada Se Liga no final do ano, que é uma prova voltada para passar, para dar a última chance para os alunos. Eu particularmente sou meio contrário a isso. Eu também. Eu acho que deveria, porque em alguns casos, assim, infelizmente, os alunos não teriam condições de ir adiante e acabam sempre esperando por essa oportunidade oferecida por essa prova. Então, criou-se uma cultura, de certo modo, sobretudo no Estado, relacionado a isso, né? Que eu acho nociva. Eu acho bem Acaba nociva. sendo, né, Sandro, uma muleta, né? Sim. Eu espero porque no final vai ter esse remédio que vai me tirar da onde eu tô. Então, isso daí acaba gerando uma falta de compromisso. Sim. Eu concordo. Poderia ser uma oportunidade para alguns que amadureceram durante o ano, no processo, mas infelizmente, né, muitos usam isso, como tu disse, né, como uma muleta. Professor surtado é um retrato fiel da classe todinha? Porque as pessoas falam, gente, ó, perde a voz, fulano tá encostado que não consegue mais voltar para a sala de aula, olha, tá quase entrando em depressão, o outro isso. O que vocês fazem para se manter plenos, serenos, sabe, com a cabeça no lugar? Olha, existem muitos colegas que estão nessa situação, né? Então, muitas pessoas... A questão de perder a voz é comum, né? Então, dependendo do clima, dependendo do tom de voz que você tem que utilizar, então a gente acaba perdendo realmente a voz. Mas, assim, eu acho que você ter uma boa convivência com as suas turmas é o primeiro passo. Então... Como cativar? Eu sempre brinco que eu sou a professora chata, né? Eu sou a chata mesmo. Eu sempre imponho respeito para eles desde o início, ó. Aqui dentro das salas, né? A hora que eu tô falando, vocês ouvem e assim por diante. Então, assim, eu tenho um respeito muito grande por parte deles, né? Independente da turma ter 40. Isso, né? é possível. Sim. Sim, possível. É possível. Né? Só que isso é muito, eu acho que da postura do professor. Tem colegas que não conseguem, né, esse tipo de controle. Não digo um controle, mas eu digo um respeito. Né? Um respeito dos alunos contigo. Mas eu não sei, eu acho que isso não tem uma receita pronta. Mas aí você tendo um convívio bom com eles, eu acho que é tranquilo. Por exemplo, assim, eu trabalho com ensino médio, ensino superior, você consegue conversar muito, eles ouvem a gente. E aí você consegue utilizar alguns exemplos de vida, exemplos que já passaram pela sua vida, e eles acabam ouvindo, e eles acabam tirando muitas informações, muitos conselhos, né? Então, eu acredito que isso é um ponto importante. Cria até um laço de amizade. Sim, sim. Um vínculo. Sim. Embora eu acho que também não há uma receita, porque assim, eu vejo que de uma turma para outra varia muito isso também. Eu vou do professor surtado ao professor amigo, mas depende muito da turma. Eu tenho e também não condiz muito com a faixa etária, porque, por exemplo, eu tenho 2 sextos anos. E a minha convivência, a minha postura é completamente diferente de uma turma para outra. E são 2 turmas da mesma escola, da mesma faixa etária. E parecem assim... Com a mesma estrutura, né? Exatamente. Nunca é igual, né? E Não. na faculdade? Você vai para Assis Chateaubriand de Cascavel, Assis todos os dias? Todos os dias, de segunda a sexta. Como é a tua rotina? Bom, eu tenho aulas no período da manhã, de ensino médio, em 2 escolas, no Pacaembu e no Brás Madeira, aqui em Cascavel. Língua portuguesa. Língua portuguesa. À tarde eu tenho 2 turmas de 6º ano no Pacaembu também. E à noite eu sou coordenador pedagógico e também coordeno o curso de pedagogia na Faculdade Unimel em Assis. Então eu vou de segunda a sexta. E lá eu não trabalho diretamente na sala de aula atualmente, né? Porque eu estou à frente da coordenação há 4 anos. Mas lá eu atuo com a formação dos professores. Então, eu trabalho com os coordenadores, com os professores e com os alunos. Que é um desafio. Aproveitem para Formação fazer de homenagens para tia Rafa, homenagens para Flávia. Quem já foi aluno do Sandro, quem é aluno do Sandro hoje, escreve aí, né? A Flávia, inclusive, hoje dá aula com quem já foi professor dela.
Exatamente. Eu já vou chegar na tia Rafa, que eu tenho, nossa, umas questões, eu faço a ponte aqui para tanta gente. Você hoje está no CEP. Agroinovação, que é o Colégio Agrícola, e no Instituto Federal do Paraná. Tia Rafa, a escola em si já existe em Cascavel há 28 anos. Quantos alunos mais ou menos hoje? Hoje, mais ou menos, 120. 120 alunos. O pai chega lá e paga uma mensalidade. É uma escola particular. Aí ele se vê no direito de dar palpite, sugestões, fazer exigências todos os dias sobre absolutamente tudo. Como administrar, como lidar com a relação pai-filho, ainda mais quando se trata de um bebê, muitas vezes de 4 meses de vida. Exatamente. Mas o que a Flávia falou se aplica a essa postura. Como a gente lida com isso, né? Talvez, e eu acho que isso tem muito a ver com a minha experiência, né? E o meu conhecimento de gente que... O que acontece? Quando você conhece de gente, você sabe que aquele pai vai chegar com aquela postura e aí a gente escuta, né? Faz essa escuta, porque muito questionamento tem muito a ver com aquilo que, ou com uma história que aquele pai passou, ou falta de conhecimento. Então, ele chega com aquilo, aquela família chega com aquela dor, é uma dor daquela família, né? Então, há um tempo atrás, atendi uma família em que a mãe queria saber se tinha professor homem na escola. Que se tivesse, ela não deixaria. Então, eu olho para essa problemática e penso, né? Porque é um problema. Você olha e pensa... Eu vou perder um aluno por conta de... Mas por que ela tá com... Então, isso tem uma dor por trás disso, né? Então, quando você não entra em conflito direto, porque não há necessidade, porque daí há um desgaste, e aí entra uma resposta minha para aquilo que você perguntou antes sobre estar surtado. Eu já fui surtada, eu já fui como dona de escola, como assessora pedagógica, porque eu viajava o Brasil todo dando formação de professor para sistemas de ensino gigantesco. Eu atendia escolas de 2-3 mil alunos e atendia professores e donos de escolas particulares. Então, um universo gigantesco. Passou quanto tempo indo para Palotina também todo dia? 11 anos. 11 anos. 11 anos indo, coordenando Cascavel uma escola Palotina. Lá. Isso, 11 anos. Então, assim, o que eu entendo? Existe uma relação de prestação de serviço, então é uma relação, né, que você não quer perder o cliente, você não quer perder, mas ao mesmo tempo, se aquele pai, aquela família não está de acordo com aquilo que a tia Rafa, né, eu, escola, nesses 28 anos, penso e acredito, por exemplo, eu acredito que a reprovação, ela deve existir. Então, se aquele pai acha que não, ele não pode vir estudar na minha escola. Então, ele vai ter que procurar uma outra instituição de ensino que vai atender aos desejos dele. É fácil como empresária? Não. Mas se você tem um monte de família que não pensa igual você vai ter conflito todo dia. E aí você vai ficar surtada. Porque a gente não agrada todo mundo. A gente não agrada. O Sandro não agrada, a Flávia não agrada. Você não agrada a todo mundo. Então, eu me livrei um pouco do surto, né? Hoje não tenho mais isso. Quando eu passei a entender que você não agrada todo mundo. E que tá tudo certo. E que tá tudo bem, né? Então, assim, e que também, se chegar uma família, por exemplo, no meu caso, que é uma instituição particular, que essa família não tem os valores parecidos com aquilo que a gente acredita lá na tia Rafa, ele vai permanecer por pouco tempo, ele vai ficar incomodado de ficar ali. Ele fica, né? Como tem instituições também, mesmo sendo públicas, que são diferentes, né? Tem os jeitos de fazer de cada instituição. E às vezes aquele aluno troca de escola e lá na outra escola... então aquela escola é melhor? Não, aquela escola
foi melhor para aquele aluno, né? O Naquele perfil. momento da vida dele, porque também muitas vezes quando muda de ano, De ou sai do fase. infantil pro fundamental, pro ensino, aquela lá já não serve mais, mas aquela agora Aquela se encaixa. outra se encaixa. Então, É Concepção tudo- pedagógica também. né? E isso, concepção pedagógica. Então, o que, que a gente acredita? Eu acredito que a escola é lugar de aprender, né? É um espaço de ensino-aprendizagem. Não pode perder que esse é o... mas tem que cuidar, tem que vincular. Tem, tudo isso. Mas, né? E se aprende melhor quando se tem vínculo, se aprende melhor quando tem professores que são... que conseguem administrar suas emoções, né? Não trazer para o pessoal. Porque às vezes aquela família tá falando aquilo, né? Não é para Rafaela pessoa, ela tá falando aquilo porque ela viu na internet, porque tá influenciada, porque no grupo de WhatsApp já conversaram daquilo, sim. porque aqui todo mundo pode falar tudo. E aí já foi criado também um monstro imaginário na cabeça sim. também do adulto. Então não dá Assim, pra... já- Eu acho assim que é uma coisa muito, muito... acho que o professor, dependendo da formação, e os mais antigos, como é o meu caso, eu me formei na Unioeste em 91. Então, a minha formação era... Eu tinha que dar conta de tudo, senão não era boa. Se o aluno não tivesse uma nota ok, a culpa era do professor. Professor. Então a gente carregou esse peso, eu carreguei por muito tempo, não sei o Sandro e a Flávia, né? Mas eu carreguei. Então, e isso me fazia entrar em surto, né? Tipo, não sou boa, olha lá, viu? Não sou mesmo, sou ruim, né? Eu tô errando, onde eu tô errando? Não digo que a gente não é, nós vamos errar, todo mundo vai errar. E isso, inclusive, é uma frase que eu uso em toda a formação de professor que eu falo. Eu começo dizendo, nós vamos errar. O que a gente vai fazer quando a gente detectar que a gente errou? Qual vai ser a resolução? Porque ficar adulando o erro, né? está livre de. O erro faz parte do Faz aprendizado. parte, inclusive, isso, né? exatamente, Sim. né? Exatamente. Vocês conseguem detectar com muita facilidade quando alguma criança, algum adolescente chega perturbado por ter sido vítima de violência doméstica, de abuso sexual em casa? O que vocês enxergam? Sabe? Que leitura vocês fazem sem que seja um desabafo? Sem que o estudante verbalize aquilo que ele tem vivido ou sentido? Vocês já passaram por alguma situação delicada nesse sentido? Bom, eu já presenciei algumas situações, assim, até de alunos me chamarem para conversar, abrirem algumas situações. E O que você faz com aquilo quando chega um dossiê? Pois é, aí que está o grande X da questão e o grande desafio, né? Porque nós não temos, enquanto professores, é interessante porque a gente cria vínculo com alguns alunos e aí essas conversas às vezes acabam surgindo, acabam emergindo ali do contexto, da situação. Tem aluno que passa mais tempo na escola do que em casa, Sim, em período exatamente. integral? E tem alunos, por exemplo, que não tem de fato com quem conversar. Então, assim, às vezes é o professor que ele tem mais contato, que é a pessoa que está ali, que às vezes está disposta a ouvir, que acaba abrindo muitas dessas situações, tanto de violência física quanto de violência sexual, por exemplo, que são casos mais sérios e mais graves, né? E a mediação, pelo menos que eu faço, varia muito do que esse aluno está me trazendo. Então, por exemplo, se é uma violência física, eu tento ajudar no sentido de tentar conversar. Recentemente passei por uma situação de um aluno que veio contar algumas coisas e o meu conselho foi assim, tenha calma, espere um pouco, que era um aluno, na verdade, que estava descobrindo a questão da sexualidade, estava revelando que é um assunto bastante espinhoso e estava enfrentando uma situação muito difícil em casa também. E aí o meu conselho foi, espere passar um pouco essa fase da adolescência, porque o teu pai é de uma outra época. Ele tem uma outra leitura de vida, diferente da sua. Falei, não estou falando que o pai estava certo nessa situação, mas ao mesmo tempo, entender que são de pessoas de gerações diferentes. Ele tem uma leitura dessa questão da sexualidade, que hoje está mais, felizmente está mais aberta, a gente consegue dialogar pelo menos sobre isso de uma forma muito mais aberta, muito mais com uma noção de fato sobre isso, né?
E o pai é de uma época que não era tão aceito isso, que havia uma repressão muito grande, né? E aí o meu conselho foi assim, que tivesse calma. E o aluno recentemente depois veio conversar, que procurou conversar com o pai, procurou entender melhor o pai também, evitou bater de frente ali e resolveu o conflito familiar, pelo menos por hora, né? Então, acontecem essas situações. Já presenciei casos, por exemplo, muito sérios, que aí a gente teve que encaminhar, por exemplo, enquanto escola, porque eu também já estive à frente de coordenação de uma escola. Você não tem autoridade para punir um responsável ou investigar, mas tem obrigação de não guardar só para você. Sim. Dependendo do caso, por exemplo, teve uma situação que nós tivemos que encaminhar conselho tutelar, fazer denúncia, no caso, junto ao Ministério Público, né? Porque enquanto escola, sobretudo quando a gente está numa função de gestão, nós temos essa obrigação legal, inclusive, de comunicar. Mesmo que seja apenas uma suspeita. Sim, porque não cabe à escola investigar. Mas uma vez que há suspeita, cabe aos gestores tomar as medidas legais, porque senão nós podemos, inclusive, responder solidariamente. Porque assim, se é uma situação que envolve, que há um risco de vulnerabilidade da criança, que a criança está sofrendo, enquanto gestores a gente responde. E a escola é a ponte, né? Sim. Porque a escola é onde o aluno chega, que é longe da casa ou da família, onde está sofrendo, não só a casa, mas a família do tio, da avó, enfim. A escola é o lugar, e se a escola não faz isso, ela é conivente. Sim. Ela Cúmplice. E ela pode ser acusada disso. Então, é um olhar. O que acontece quando um aluno, que você percebe, eu acho que quando o aluno muda de comportamento. Sim. Isso que eu ia falar. Uma mudança de comportamento, né, Flávia? Assim, em geral, você acaba conhecendo os alunos. Então, às vezes, tem aquele aluno que é espontâneo, que ele é divertido e conversa. Sempre alegre. De repente, ele tá cabisbaixo, tá quietinho. Tristeza. Você muda, aí você fala assim, o que aconteceu com você hoje? Pode ter sido só um fora da gatinha ao lado, Pode, né? Mas... pode. Mas então, como eles acabam, que nem o professor comentou, eles acabam tendo confiança na gente, eles escolhem algumas pessoas com quem eles conversam mais. Então, a gente sempre brinca, né? O professor não está ali só para ensinar. O professor, ele é psicólogo, ele é médico, ele é de tudo um pouco. Porque eles pedem de tudo quanto é tipo de informação para você, né? Então, a gente acaba tendo uma convivência, especialmente quando você colocou alunos que ficam no colégio, que nem no caso lá do colégio que eu estou, alunos de internato, que vêm na segunda-feira. Eles moram lá? Não todos, né? Mas nós temos vários, aí são em torno de 80, que eles moram no colégio. Eles vêm na segunda-feira e na sexta-feira eles vão embora. Então, são de várias regiões, de várias cidades da região, né? E assim, então ali eles ficam só eles. Então, eles acabam tendo um apoio emocional na gente muitas vezes. Sente falta da mãe, sente falta do pai, dos irmãos. E eles acabam, né, conversando bastante com a gente nesse sentido. Né? Muitos, inclusive, mandam mensagem final de semana. Né? Eu lembro que aconteceu esses dias uma situação engraçada, que tem uma menina que ela tá conversando muito comigo. Ela tá bem, assim, emocionalmente abalada. E eu mandei um áudio para ela, assim, pelo Instagram. Eu falei, beijo, se cuida. E ela chegou relatando para mim, esse foi no final de semana, que ela falou assim, prof, eu fiquei escutando aquilo várias e várias vezes, porque você falou tão carinhosa comigo. Então, eu falo, às vezes, né, a gente faz uma coisa assim que é tão normal, se cuida, né, e tal. Mas para eles é um grande diferencial. E, às vezes, a gente se depara com algumas situações que tem que, né, tomar algum tipo de iniciativa. Como acolher quem tem já diagnóstico de TDAH, autista, já com confirmação, com laudo, enfim, ou tem algum outro tipo de limitação, uma deficiência física ou neurológica, com amor e com facilitadores, com ferramentas. Como estar preparado? Conhecimento. E conhecimento em todos, porque assim, nem todo TDAH é igual, nem todo autista é igual, mas assim, conhecer o básico, né? Quem trabalha com formação de professores, e no meu caso eu faço isso também diariamente, é dizer para o professor, aqui é assim, olha, essa criança aqui verbal, então essa aqui nós vamos poder avançar, olha, o PEI dessa criança você precisa, vamos ler juntos, você tem dúvida? Vamos lá, você precisa estudar isso. Então, eu acho, o Sandro que trabalha com formação de professores, isso é uma coisa, assim, crucial, é ter conhecimento, para não falar, porque, assim, a autoridade, ela vem do conhecimento.
você sabe quando a pessoa tá falando sem conhecer aquilo, né? Então, assim, e o pai por também... melhor que seja a intenção dela, não é suficiente. Não é suficiente. Então, acolher, ser legal, fazer... Isso é a obrigação. Nós precisamos acolher, esse é nosso trabalho, né? Eu sou uma TDAH clássica, né? Talvez alguém já tenha percebido. Eu sou uma TDAH clássica e quando o meu filho tinha 6 anos, eu fui diagnosticada pelo neurologista que eu levei ele, né? Então, pelo Dr. Sérgio Antoniuk, que eu levei ele cheia das pastas, das coisas, dos laudos, das avaliações e das coisas. Sobre ele era o assunto. Sobre ele. E aí ele disse assim, né? Olhou pro pai do Gabriel e falou: "Você é devoto de Santa Rita?" Daí eu, em 2 segundos, pensei: se esse homem vier aqui pra eu fazer uma novena, pagando que foi, né, consulta particular, Curitiba, viagem, tudo, né? Pensei: eu mato esse homem, é hoje, né? E isso... Não que você não tenha fé. Não que eu não tenha fé, mas eu tenho muita, mas não. Aí o pai do Gabriel disse: "Olha, eu não sou, mas se precisar..." Ele falou assim: "Não, Santa Ritalina, né? Pra mãe, primeiro, que nós vamos tratar, né? E depois..." Aí eu chorei assim. Eu tinha, claro, uma desconfiança, né? Eu tinha estudando, mas ninguém tinha me dito. E era um médico que eu confiava muito, que eu confio muito, que se ele estava me dizendo, porque era, né? Então, isso me trouxe um diagnóstico, né? A medicação e a intervenção, isso eu já era, né? Eu já era bem adultíssima, né? Trabalhava com isso. Então, assim, hoje eu vejo que a gente tem mais conhecimento, mas tem muita coisa na internet muito rasa. Então, não dá, porque informação é uma coisa. Tem muita informação de tudo. De tudo, né? Você pesquisa lá, hoje precisava trocar a tinta da impressora lá da escola. Nunca tinha feito, porque é sempre uma outra pessoa que faz. Sim. Eu cheguei, mas você precisava fazer aquilo. Peguei, pus no Google. E lá tinha a informação. E com a minha capacidade de fazer, eu fiz. Porque algumas pessoas pegam aquela informação e também não abre como? Pega isso aqui. Não vão saber. Então, o acolhimento, ele é uma coisa super importante, tá? A gente tem que estar preparado, mas, para mim, o que define o sucesso é o conhecimento. O sucesso com aquela criança, né? Então, conhecer. De fazê-la evoluir. Isso. De verdade. E aceitar as limitações que são impostas, né? Porque existem algumas. Por exemplo, eu até, há um tempo atrás, eu não entendi o que acontecia comigo. Eu tenho uma sensibilidade a alguns lugares com som. Se o som é muito repetitivo, se tem paredes que são... que o som bate e volta. Sabe essas salas muito quadradas, muito reflexivas e não absortivas. E eu me irritava a ponto de não suportar ficar no recinto. Eu tinha que sair e isso era tido como uma coisa que eu era chata, que eu era metida, que eu era... Sim. Enfim, Rafa, gente, eu ficava tão irritada, eu tinha que sair e às vezes eu era grosseira mesmo. Mas era só para me proteger de tudo aquilo. Mas eu soube isso há uns 6 anos atrás. Então, foi bastante tempo. Sim. Né? Passando por isso. E hoje, eu evito esses lugares. Então, se eu já sei que é um lugar que eu fui uma vez, ou eu saio, fico um pouco fora e volto, se é impossível. Por exemplo, se é um aniversário, se é um lugar que aquele som bate e volta. Isso me irrita. Eu tenho uma hipersensibilidade à roupa. Então, eu sempre tirei roupa. Então, eu tirava. E minha dava avó, imagina, minha avó achava e dizia pra mim: essa menina, olha lá, tem que fazer um negócio que essa menina não põe roupa. Ela tira a roupa na frente. Eu tirava, aquilo me incomodava, eu tirava. E minha avó achava que aquilo era um desvio de conduta. Sim. Mas dentro de sala de aula, como fazer com que as coisas funcionem de uma forma harmônica com crianças da mesma idade?
Esse é um desafio gigantesco. É, porque você está dizendo, olha, eu fui diagnosticada, os meus professores estudam para isso, se aprofundam. Vocês, dentro de sala de aula, como fazer com que esse entenda que o coleguinha é atípico? Com o grau de sabedoria que eles têm o alcance de ter. Olha, hoje facilitou um pouco com a questão dos diagnósticos, dos laudos. Aí, nós, dependendo da situação, nós temos professores, né, que acompanham esses alunos em sala de aula, auxilia muito. Eu sempre falo que as primeiras vezes que eu tive alunos com algum tipo de necessidade, falo, meu Deus, eu não estou preparada para isso. Né? Eu não me sinto preparada para isso. Né? Realmente. Hoje não, hoje você vai aprendendo a conviver, você vai tendo uma visão diferente. No começo eu achava, meu Deus, como é que eu vou lidar com uma situação dessa? Né? Então, assim, com o tempo você vai aprendendo a lidar com isso, a conversar com os colegas, a fazer com que eles consigam trazer esse colega, né, para perto deles e fazer, assim, aquela interação mesmo. Com um pouco né? mais de paciência, se for necessário. Isso. Ou sem, né? Nós temos um estudante lá no colégio, ele é autista, né, nível, né, muito, muito severo, mas a turma acolheu ele de um jeito, assim, tão bom, que ele tem limitações quanto a ir ao banheiro e tal, e os colegas acompanham e levam ele. Parceiraços. Exatamente. Daí quando você faz as atividades que envolvem mais alguma coisa lúdica, ele faz, e ele brinca, ele vem, ele dá abraço na gente. Então, assim, ele se inteirou dentro ali do colégio, né, de uma maneira, assim, que hoje ele tá muito bem. Ele se desenvolveu muito depois que ele veio lá pro colégio. E quando ele estava no colégio regular, onde não tinha essa harmonia com os colegas, ele sempre vivia muito agitado, né, com vários problemas. E hoje não, mas isso tudo tem a ver com o quê? De você conseguir trabalhar com os colegas e eles têm que acolher, né, essa criança, no caso, criança, adolescente, jovem, e saber trabalhar. Então, são vários desafios, é óbvio que tem vezes que a gente... Jogo de cintura diário. Exatamente. São desafios diários. A gente não agrada sempre todo mundo, sempre tem várias limitações, mas a gente Vamos tem que tentar. errar. Sim, Vamos exatamente. Sandro, tentar, você vamos costuma errar. levar muito trabalho para casa? Vixe, totalmente. Todos os dias. Que a pessoa fala assim, ai, quanto é a sua carga horária, então, de trabalho semanal? Se for colocar mesmo aqui. Eu procuro trabalhar, assim, bastante na escola, principalmente durante as horas de atividades, né? Fazer render, adiantar. Render, sim. Na faculdade eu acabo não conseguindo fazer o trabalho burocrático mesmo da faculdade lá, porque lá eu faço atendimento a coordenadores, a professores e a alunos. Então, dependendo da situação, eu paro. Há dias, ontem, inclusive aconteceu isso, que eu pensei assim, eu fiz um planejamento do que eu faria durante a noite. Eu não consegui fazer absolutamente nada do que estava planejado, porque eu cheguei e tinha um coordenador para atender, na sequência um professor, depois aluno, e assim foi. E esses atendimentos não são atendimentos muito rápidos, frequentemente, Nunca, né? Sim. Nunca. Eu acho, né? E assim, isso é uma coisa muito importante. Isso que ele fala é uma coisa, assim, ó, a gente tem um planejamento, mas a escola, ela é muito viva. Sim. Ela é viva. Então lá, ele colocou lá que ele ia chamar a fulana para dizer de tal coisa que ele viu e não gostou. Mas é que acontece que a hora que ele chegou lá, tem alguma coisa pegando fogo. Mudou tudo. Né? Por quê? Porque a escola é uma coisa, é vivo. Aquele problema dinâmico. que era gigante ficou pequenininho. Aquilo que tava lá. Então ele não vai dizer, né? Não vai dizer, não, eu vou seguir o meu problema. Não, vai pegar aquele assunto que tá vivo ali, que pode virar um problema grande, às vezes é só uma situação difícil e pode virar um problema. Sim. Então, aí, como gestores, eu acho que eu penso que o nosso trabalho seja evitar que aquilo vire um problema grande que vai respingar em muita gente, né, na nossa equipe, né? Porque daí a equipe fica sobrecarregada, automaticamente ela não trabalha bem em sala de aula. Desconta ali na turma. Não tem como, porque a Sim. gente cansa e como qualquer... Não tem. É uma equipe, por exemplo, uma equipe médica. Se quem tá ali, os técnicos, o enfermeiro-chefe, né, o anestesista, se todo mundo tá trabalhando... Agora, se tem 2, 3 pessoas que não estão contentes. Eu já entrei num centro cirúrgico onde tinham pessoas com conflito. E aí você vê que aquilo trava, como qualquer lugar. Então, isso é vivo. Então, o problema é que, como gestores, a gente tem que administrar o que está no plano,
né? Sim. Que precisa ser feito. Na agenda óbvio, do dia. Mas a escola é muito viva. E tem dia que tá viva, hein? Então, tem dia que é um negócio Um tão dia sem vivo. confusão é um dia perdido. E aí- Tudo correndo conforme o imprevisto e assim por diante. Sim, exatamente. E aí a gente acaba levando muito trabalho para casa, né? Finais Burocrático, de semana, principalmente. burocráticos, principalmente, a gente faz muito em casa. Muito. Finais de semana. O que faz com que um professor hoje em dia consiga ganhar mais dinheiro? Quais malabarismos ou que artimanha pode ser usada, sabe, num contexto geral para a pessoa falar assim, olha, bom, eu já fui por aqui, eu só sobrevivi mesmo. Mas então eu tento um concurso, eu faço mais 5, 6 formações. O que pode fazer com que entre mais grana no bolso, na conta, no Pix do professor? Bom, eu particularmente, eu acho que a gente não vive um momento tão ruim para a educação em termos Eu financeiros. também acho. Eu acho assim... Já foi bem. Já foi bem pior. Mais Tanto que delicado. existe essa ideia de que Essa o professor ganha pouco. E eu costumo falar ao contrário, inclusive, para os meus alunos. Eu acho que o professor hoje é bem remunerado, até porque tem faltado muito professor. E há uma notícia Daqui 10 recente, anos, então. exatamente. São poucas pessoas fazendo licenciatura hoje, então eu acho que é uma oportunidade, inclusive, para quem está pensando aí a longo prazo, de repente, de buscar a formação docente, porque uma vez que há poucos formados, há poucos professores, Mercado. automaticamente o mercado, pela lei do mercado, a tendência é justamente melhorar ainda mais. Eu tô né? nessa ponta que ele tá falando, Sim. que eu contrato. Então Sim. eu vejo que não tem, né? Sim. E o que tem tá Sim. com uma formação rasa. Sim, é o que eu ia falar também. Então, acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que tem a questão da formação, que é muito importante, que a professora já falou. Conhecimento, porque, assim, há muitos professores hoje formados, mas com uma formação deficitária. E aí, fazendo uma pequena crítica, mas eu acho que a gente precisa olhar para isso, para a questão dos EADs. Eu acho que... O ensino à distância. Sim. Não que eu seja contra, eu sou favorável a algumas situações, sobretudo para quem não tem condições de fato de frequentar uma Entre faculdade. não fazer Sim, e entre fazer, não fazer que e fazer. seja à distância. Sim, mas por outro lado tem que tomar muito cuidado no modo como é feita essa graduação. Porque não é de qualquer jeito, a educação não é qualquer coisa, a educação é muito séria. As pessoas falam muitas vezes, se o médico erra, mata uma pessoa, mas um professor mal formado, ele às vezes acaba com a vida de 40 ali numa sala de aula ao mesmo tempo. Porque se ele não tem o conhecimento para estar ali naquele espaço, ele acaba prejudicando também, tanto quanto o médico que às vezes vai cometer um erro lá, né? E outra questão também que eu, pelo menos, acho que é importante é justamente a formação continuada. Por exemplo, fazer mestrado, fazer doutorado. Porque eu vejo que eu me transformei muito, sobretudo a partir do mestrado e depois com o doutorado. Eu me transformei enquanto professor, eu me transformei enquanto gestor até. Isso me possibilitou assumir a gestão na faculdade, porque se eu não tivesse... Portas foram Sim. abertas Sim. E aí por o conta Pix disso. entra aí. Sim, Não tem como não exatamente. entrar com conhecimento. Ou né? tomando Não a tem. frente, assumindo a liderança de uma escola, Sim. fazendo... E você pode escolher, você começa a olhar para as cartas da mesa e começa a dizer, mas aqui é tanto, aqui é tanto, aqui tem esses benefícios. Então você começa a olhar, mas isso só é possível, como em toda profissão, se você se você tiver conhecimento, e aí eu vou colocar de novo, porque o conhecimento para mim, ele difere, ele faz uma diferença em todos os profissionais. Ele é um divisor para qualquer profissional, Sim. né? Você fez recentemente, né? Então você sabe, porque o teu conhecimento te levou a enxergar coisas que você não antes tinha, eu que não antes via. você não via. Exatamente. Então conhecimento ele vai, e eu escutei, eu não sei se o Sandro e a Flávia escutaram, mas eu escutei, porque eu sempre disse que eu queria ser professora. E eu tenho algumas tias professoras. E uma dessas minhas tias falava assim: ai, filha, eu sou de Londrina, né? Eu sou do norte do Paraná. Filha, você comprar um carro zero, só se você casar com homem rico. Porque você nunca vai conseguir. Você tem certeza que você quer ser professora? Né? Mas eu escutei isso lá, né?
em 89, depois em 88, depois em 91, porque eu me formei no magistério, depois eu me formei... Até dá pra entender Né? um pouco que não havia maldade, era um alerta. Não havia, que nem a tia. A tia casou com um fulano. Então eu dizia, né, os filhos da tia, né, Sim. são isso, estão estudando isso. Tem certeza? Eu digo, tenho certeza absoluta. E eu não vou ser essa mulher. Não que eu não, se ele quiser me dar, tá ótimo. Não Mas vou eu achar ruim. serei professora num outro... Não, assim, é aquela velha história, né? Se você se coloca naquele lugar, você fica ali, em qualquer profissão, né? Eu conheço várias pessoas em profissões que elas estão completamente rasas. Então, hoje, e eu digo, eu falo isso para as meninas todos os dias, para as professoras da escola, eu falo assim, ó, daqui 10 anos, vocês vão estar valendo ouro. Eu também, porque eu vou ter 64, ainda dá pra fazer bastante coisa, porque daí no eu teu vou, pique, minha filha. né? E assim, porque daí eu vou ter uma coisa que não vou ter a vitalidade de vocês, mas eu vou ter mais conhecimento de pessoas, porque tem isso, né? Conhecer como transformar aquele conhecimento sem que isso me afete. Então, hoje eu escuto uma família, né, como a minha escola, uma escola particular, uma família que vem trazer e fala, e eu não me afeto com aquilo, né? Eu não me afeto, até mesmo com elogios. Sim. Porque o afetar, às vezes, a gente fica só no negativo. Na crítica. Sim. Na crítica, mas tem o afetar, né? A pessoa escuta tanto elogio que ela fala, olha, Minha escola é máximo, demais. uma escola, eu sou máximo, eu tenho Sim. 40 anos de profissão, eu já fiz isso. Eu tinha 15 dias de escola em 1998. Eu recebi o meu primeiro aluno especial, que na época a gente podia falar. Isso agora não pode mais. Eu recebi. Ele tinha 2 anos e meio. Não tinha nada que falasse disso. Nada. Em nenhum lugar. Eu tinha um computador 286. Com internet de escada. Um negócio horroroso, né? Pensando hoje, mas Sim. pra época, né? E daquele momento, eu nunca deixei de ter. Então, voltando lá, uma coisa que a Flávia falou, que para mim é muito importante, com crianças, no meu caso, crianças laudadas, crianças com transtorno, com dificuldade, enfim, número de alunos por turma. Então, ela falou da equipe de apoio, porque hoje a gente tem as PAPs, as ATs, enfim, né, as professores de apoio, que precisa, mas a gente precisa de menos alunos por turma. Exatamente. Porque aí o professor não enlouquece, porque senão é muito difícil. O ideal é qual número? Quantos alunos por turma? Depende da faixa etária. Sim. Até tem uma divisão, tem um tanto de alunos, né? Existe um tanto uma dividido, regra. Existe uma regra. Até o 5º ano tem uma regra. Depois eu acho que não tem mais, né, gente? Porque o Fundo 2 não tem. Mas assim, vamos dizer mais que... que 50 eles não colocam. Mais que 50, não. Assim, né? Quando eu fazia formação de professor, que eu falava assim, vai ter toda a rede dos professores, 300 professores. Que eu digo, o quê? 300? Numa sala? Não, 300 não, gente, pelo amor de Deus. Vamos dividir 3 dias, então. 100, 100, 100. Né? 300 é muito, eu não vou conseguir fazer. Porque realmente é muito, né? É pra desumano 300, uma pra formação todos. de professor... começa a ser... então, assim, número de alunos por turma, isso define. Principalmente porque nessa turma a gente vai ter uns 3, 4 laudados. Sim. Interfere muito. Sobretudo, por exemplo, como eu falei no início, que às vezes eu sou professor surtado, o exemplo é exatamente esse. Porque uma das turmas que eu atuo é uma turma que tem 43 alunos e tem 5 alunos diagnosticados e tem mais uns 3 ou 4 em investigação. Que daí pode considerar. Então, assim, isso é de fato muito exaustivo. Muito. É exaustivo lidar frustrante com todas também. As situações. Frustrante. Tem a situação que eu acho que é algo que é preciso desenvolver na turma, que a gente infelizmente não consegue o tempo todo,
Mas é desenvolver empatia, que eu acho que os alunos às vezes não têm também pelos colegas. Então a gente tenta enfrentar essa Ansiosos, situação. irritados, eles ficam, né? Ficam. Tem os que acolhem, tem os que não, que vão, porque também tem as Sim. suas demandas. Então, a quantidade de alunos por turma, o professor Sim. pode ser maravilhoso, ele pode ser muito, muito bom. Mas com 50 alunos na turma, 40, 3 alunos na turma, não tem como, né? Imagina Sim. isso pela metade. É outro Sim. tanto Cenário. de prova para corrigir, é outro cenário. Sim. Então, hoje a nossa luta, eu acredito que a nossa, e aí eu posso falar mesmo sendo escola privada, né? Que é uma luta, é a quantidade de alunos por turma. Eu estou falando que isso, eu tenho que mexer no meu custo, né? Porque eu tenho um custo daí com 20, com 16, com 12, né? Que é o meu caso. Sim. Eu tenho turmas o meu limite é 12. Então, mas Sim. eu tenho um custo, porque existe um custo para isso, então Sim. eu tenho que pensar nisso. Mas hoje o Estado, ele está sobrecarregado, né? E eu faço, sempre quando eu sou criticada, em muitos momentos eu sou, né, quando vou para congressos onde tem... parece que porque eu sou da escola particular, eu sou, tipo... empresária magnata da educação, né? Tipo, um negócio meio... Eu escuto aquilo. Não, empresária da educação. Você não me chama nem do nome, nem nada. Sim. Me chama de empresária da educação. Você não sei o quê. Então, eu digo... Gente, vamos imaginar que hoje todas as escolas particulares fechassem. Todas. Todo mundo fechasse. Todas as particulares. O que aconteceria com o sistema? Porque o que tem hoje não dá conta. Porque Comporta. sim, seria ótimo. O mundo ideal seria que a gente não precisasse ter plano de saúde, porque suportasse, a escola pública pudesse atender todos nós, Bem. E segurança também, que a gente não precisasse fazer seguro de carro, que a gente não precisasse contratar alarme, nem empresa de segurança, não é? Seria o ideal, o mundo ideal seria esse, mas não é o que a gente vive. Então, a escola particular, claro, ela tem um nicho de mercado mesmo, mas vamos imaginar como política pública se todas as particulares fechassem hoje. O que aconteceria? Porque o Estado teria que receber todos esses alunos. Todos. Sim. Todos. Sem escolha, porque é a obrigação do Estado. Então, eu sempre quando eu sou criticada, né? Às vezes não criticada, mas aquela... Alfinetadinha. Flávia, ChatGPT, dá um Google aqui. Copia e cola. Ixi, É a tecnologia na vida da gente. O aluno fica faceiro, feliz, relaxado, aliviado. Ele diz, para quê? Ocuparei meu HD com aquilo que ela acabou, né, de falar lá na frente. Se eu posso depois apenas copiar e colar. Como que vocês têm lutado contra esse apelo? Uma tentação, inclusive para qualquer um, não só para aluno de sala de aula, de não pensar mais, desde Exato. o advento da calculadora. Eu acho que o primeiro passo é assim, você conscientizar que a tecnologia ela veio para ficar, gente. Ela não, você dizer assim, não, nós não vamos utilizar, isso aí, né, é uma mentira. E assim, Uma burrice também. Exatamente. Digamos. Então eu falo assim para eles, vocês têm que saber usar. Né? Como? Né? Tem que saber de que maneira que vocês podem. Eu cito o seguinte exemplo. Se eu pedir para vocês fazerem um trabalho sobre tal assunto, vocês pegam, jogam lá e pedem para a inteligência artificial fazer por vocês. Às vezes vem muitas coisas erradas de informação. Né? O exemplo do ChatGPT, né, comprovado, ele inventa referência, né? Então assim, ele coloca algumas coisas que você vai verificar, a referência não existe. Principalmente se ele for o gratuito. Exatamente. Então, assim, eu sempre falo. E geralmente os alunos usam esse, né? Aí eu sempre falo para eles assim, vocês precisam saber fazer. Então, eu escrevi um texto, eu quero melhorar um pouquinho a questão, né, da concordância e tal. Você pedir uma ajuda para melhorar um pouquinho, é uma coisa. Agora, você pedir para ele fazer por você, não faça. Porque daí você De não... uma ideia, TCC, né? tudo. Você está Sim. pedindo para ele fazer por você. E a gente consegue diagnosticar. Nós conhecemos o nosso aluno, a gente sabe como que ele escreve. Então, eles vêm... Qualquer trabalho que você pede digitalizado é ChatGPT. E daí eles copiam muitas vezes. Antes do chat, eles pegavam dos sites, copiavam, mudavam a letra, não mudavam fonte. Às vezes vinha até o link do site, sabe? Umas coisas golpe assim. tá aí. Exatamente. Os Ctrl-C, Ctrl-V.
Então, eu sempre falo, gente, vocês não sabem usar a tecnologia. E hoje eles utilizam a inteligência artificial para isso. Então, eles mandam ela fazer. Então, a gente tenta demonstrar que eles precisam saber fazer. Você vai fazer um vestibular, você vai fazer um Enem. Ninguém tá ali para escrever por você. Então, a gente tem que usar muitas artimanhas de fazer em sala de aula, muitas vezes. Pode para que até eles consigam. consultar, mas como se fazia com um livro. Exato. Vai consultar o livro. De repente, né? Vai tirar uma ideia Sim. do que fazer, né? Mas isso, eles usam mesmo. É que nem eu falo assim, agora a proibição do celular. Meu Deus do céu. Então, assim, foi... Tá, gente, como que tá isso no final das contas? Quem pode levar o celular na mochila? Quem pode tirar da mochila? Quem só pode hoje usar no intervalo? Onde é expressamente proibido? Então, na verdade, eles são proibidos de utilizar em sala de aula. Sim. Então, Todos. Sim, todos. Na faculdade também. Não, na faculdade o pessoal não controla, né? Na faculdade, assim, é livre. Então, que nem, por exemplo, né, nós estávamos falando de formação de professores. Então, eu leciono num curso de licenciatura em Química, né? Então, esse esvaziamento dos cursos é real. E a gente discute, enquanto, né, cursos de licenciatura, a questão da dificuldade que nós temos em sala de aula. E um dos pontos é a questão do celular que a gente discute. Né? Porque, assim, os alunos, muitas vezes, foi necessário essa lei para que eles começassem a se policiar um pouco. E ainda tem aqueles que, quando você dá uma disfarçadinha, eles estão guardando. Estão ali mexendo. Então, em geral, lá no colégio, né, nas duas instituições, tanto no Instituto Federal quanto no Colégio Agrícola, a gente pede para eles guardarem. Então, foi feito, lá, cada um tem o seu armário, lá no Instituto, e lá no colégio a gente fez uma caixinha onde coloca os celulares e tranca. Né? Fica longe do alcance da mão. Isso. Então, alguns acabam deixando na mochila, eles não são obrigados, né, a entregar. Mas a gente conscientiza porque se eles guardam, tem aquela vontadezinha. Exatamente. Então, assim, a gente pede para eles guardarem, assim, não estamos tendo problema em relação a isso. Então, guarda de manhã, pega de meio-dia, porque é integral. Aí, depois, quando volta, guarda de novo e pega no final da aula, né? Então, assim, a princípio, não estamos tendo muitos problemas com isso, né? E não sei se é a realidade de todos os colégios, mas, assim, a grande maioria das pessoas que falam sobre o assunto diz que melhorou muito. Né? Com a diminuição do uso. Sim. Eu digo para eles. Eles sofrem com abstinência? Vocês já viram aluno com abstinência do uso do celular? No início, sim. Quais são os sinais? Sim. Acho que principalmente no início a gente percebia muito isso, né? Mas agora eu acho que eles já se acostumaram com essa rotina. Então, se o pai e a mãe tirarem o celular do filho dentro de casa, também só no início, muitas vezes, é que o bicho pega. Depois... Exatamente. Mas daí a família tem que dar conta, né? Sim. Porque o professor dá conta. Ele tira, porque é lei, então tá. Eu um pouco diferente deles, as minhas crianças não levam o celular pra escola, tá? De vez em quando um ou outro, né? De vez em quando um ou outro tem os espertinhos, eu trouxe, né? Mas, enfim, é mais uma... exceção. É uma exceção, enfim. As crianças pequenas não levam, tá? Mas elas usam. Então, a gente sabe... Quer ver um jeito muito fácil com criança pequena, se aquela criança já tem um celular, se ela vive, pega... Já viram, né? A criança pequena pega o celular do pai e da mãe, assim, pega o seu, pega quem tá do lado, pega, e ela sai com o celular na mão. Porque ela não tem muita noção que aquilo não é dela, ou que ela quer pegar, o negócio dela é suprir a necessidade. Eu faço isso, eu reúno os que deixo meu celular aqui. Os que levantam e pegam. Pequenininho, 2 anos. Pegam e eles, na hora, eles já vão pra câmera. Tiram um selfie. Então, uma criança que já tem muita facilidade e tá... Então, eu falo pros pais, isso é muita coisa que eu falo pros pais em reunião. Eu digo, não adianta você dizer, não... Se vocês, quando estão com os filhos de vocês, ficam com o tempo todo no celular. Não adianta, porque criança pequena, ela imita o adulto, ela modela com o que ela tá vendo, com seus pares. Então, a gente não sente a abstinência na escola porque ninguém tem, né? O maior problema foi tirar das professoras, isso foi... mais desafiador do que muito tirar desafiador. Da criança. Muito, porque tem professora
viciada, entendeu? Que é mesmo, se não olhar o Instagram, se não olhar o WhatsApp, se não olhar... E assim, enquanto você tá em sala de... Daí você tem tua hora de atividade, você pode pegar, você tem, né? Então, assim, modelar esse comportamento nosso mesmo, né, gente? Então, assim, porque é uma necessidade. A gente tá... Como a gente fazia antes, eu não sei direito, né? Mas a gente fazia, né? Eu, principalmente, né? Sou mais velha, eu fazia. Então, como eu fazia... nem me lembro mais, tá? Mas muitas vezes eu olho pro céu e falo, será que eu preciso resolver isso agora? Será que enquanto eu preciso? Então tem uma coisa assim, eu tenho uma situação que eu preciso, porque tal hora eu vou ter e eu preciso estar com ele aqui. Não, eu não preciso, porque as pessoas mais importantes da minha vida sabem que eu tô aqui. Elas sabem. Então se elas sabem que eu tô aqui, tá tudo certo. Né? Então eu não preciso essas respostas imediatas. Isso é uma coisa... Mas eu vejo que é um desafio grande na adolescência. Eu acho que isso... Porque as redes sociais, elas movimentam o que cada um pensa. Ali eles escrevem muita coisa. Eu acho menor é mais fácil. Porque você deixa uma criança chorando um pouco, ela chora, você começa a brincar, leva para uma caixa de areia. Eu falo, leva para a caixa de areia. Né? E eu vejo muitas crianças autistas, os pequenos, onde os pais dão o celular, porque a criança, ela entra ali, faz um download, e ela entra dentro daquela tela, e ali ela fica, ela não dá trabalho. Exato. Ela não vai gritar, ela vai deixar a mãe comer. Então você é contra, Rafaela, para a mãe? Não. Se a mãe precisa ir no banheiro, precisa tomar um banho, precisa comer, nem comeu porque não conseguiu. Não sou contra, mas aí depois você tem que dar conta de tirar e dar conta. Limitar, né? Limitar o tempo de uso. E não é fácil. Acho que a questão é o equilíbrio, que eu acho que é a palavra que está faltando ultimamente, é equilíbrio, porque o problema são os extremos. Acho que a proibição total, ela não é benéfica, assim como deixar a criança o tempo todo no celular, só no celular, como a gente vê alguns casos, infelizmente, também não é benéfico. Não. Acho que tem que ter equilíbrio, como tudo na vida, aliás. Sim. As crianças estão diferentes hoje das crianças de antigamente em relação à sexualidade? Você que trabalha com criança menor, eu vejo menos. Pré-adolescente, eu porque vejo tem menos. muita gente dizendo, nossa, mas com 9 anos eles já estão falando em beijo na boca, ou já acontece de pegar, flagrar no banheiro de escola, aconteceu lá na escola tal coisa. Tá mais aflorado, tá diferente do que era? Ou não? Eu posso dizer uma coisa, né? Essa questão, para mim, na escola de crianças menores, eu vejo a primeira menstruação menarca vindo antes. Então, quando eu montei o fundamental, nenhum aluno meu, nenhuma aluna menstruava. Isso era mais para frente. Então, e agora a gente tem as final do quarto, entrando no quinto. E aí você tem que lidar com isso, porque era um espaço, por exemplo, que a gente não precisava falar sobre isso, sobre trocar, absorvente, que são meninas muito pequenas, né? Tendo que colocar um topzinho, porque a camiseta do uniforme normalmente é transparente, aí começa a aparecer o bico, daí um fala, daí outro fala. Então, isso eu não tinha antes. Então, eu acho que adiantou. Tá? Eu tenho certeza, né, que adiantou. Então, esse período, ele tá baixando. As outras questões acabam nas minhas crianças, acaba não aí, vendo. Hormônios, a flor da pele já passa a bola pra fora. Ai, tem bastante, hein? Nossa. É assim, é muito relacionamento entre eles, né? Então, assim, sabe que no colégio não pode namorar, mas, assim, eles sempre estão com relacionamento. Termina um namoro, começa outro. E, assim, eles têm que namorar fora do colégio, óbvio, né? Mas só que você sempre fica sabendo, aquele um tá com o outro, e assim por diante, né? Então, troca. Assim, e não pode atrapalhar o estudo. Exato. Aí tem uns que optam, não, eu não quero namorar por conta, né, de que vai me atrapalhar e tal. Mas a maioria, né, eles só querem saber de sair no final de semana e pegar um, pegar outro, e assim vai. Sim. E tá beijar bem na aflorado boca, mesmo. negócio, Exatamente. E quanto mais, melhor. É uma coisa que não se via tanto, né? Por exemplo, na minha época que eu estava, não era assim. Nossa. Né? Agora,
Hoje, meu Deus, e quanto mais cedo. Então, assim, já trabalhei com 6º, 7º ano. Então, eu já vivi situações de meninas de 7º anos brigarem, assim, de Por quase menino. por causa de menino. Né? E, assim, questões, assim, A escola bem que sérias. eu estudei de quinta, sexta, 7ª série, que na época era assim. Era uma escola de irmãs e ela tinha um borrifador com água. E ela passava... Atenção, atenção. O borrifador de água, Com quando água. usar? E ela andava com aquele borrifador, com a sua roupa de freira, com a sua vestimenta, pelo intervalo. E se ela vinha perto, né? Porque isso sempre foi, né? Perto, e trazia uma paçoquinha, trazia um negócio. Mas se ela vinha, ela chegava perto e fazia... "Tss, vamos apagar o fogo do amor." E, gente, assim, era uma coisa inesquecível. Inesquecível, não tem como... Imagina isso Ela hoje, já gente, cortava isso, né? pela raiz. Completamente, imagina isso hoje, o que seria isso? Mas aquilo Os ficava todo pais mundo têm que cuidando, ser né? informados. A irmã tá vindo. Os pais de adolescentes têm que ser informados de que os filhos têm namorado no colégio? Na verdade, o que acontece Não. fora do colégio não é da alçada do colégio, né? E dentro do colégio, então, existe um grau de limitação. Aqui não pode Sim. pegar na mão, não pode ficar abraçado, não pode... Isso. Pode beijar Esse na tipo de boca. contato não pode ocorrer no colégio. Sim, embora sim, eu acho que um alerta que fica inclusive para os pais, né, é a importante da conversa, ter conversa, ter exato. diálogo com os filhos. E esse diálogo ser um diálogo aberto por 2 motivos. Uma das escolas que eu atuo, inclusive, há uma menina do 6º ano grávida. Então, assim, esse é um problema muito sério. E o pai é um menino do 8º ano, então são 2 crianças aí gerando uma outra criança, que é uma situação bem complexa, né? Que poderia ter sido evitada. Poderia ter sido evitada. E outra situação também é muito grave, tão grave quanto a questão das doenças sexualmente Exato. transmissíveis, né? Que também, assim, se os pais não conversam, não orientam os filhos, automaticamente os filhos estão vulneráveis a isso. E tem uma amiga minha que ela fez mestrado recentemente em psicologia não me lembro agora, não me recordo qual universidade de Curitiba. E ela fez uma pesquisa aqui na região de Cascavel, que é um alerta, inclusive. A pesquisa dela é recente, mas ela constatou que nos últimos 10 anos, os casos de HIV entre adolescentes cresceu 700% na nossa região. Então, assim, a gente vive uma verdadeira epidemia disso e que não é falada. Não é falado. Velado. Não é exatamente. dito, não é conversado. E assim, os pais não orientam, acho que tem faltado a informação pública sobre isso, informação pública. Então, É que muitos dizem, eles estão vendo tudo já na internet, não precisa falar sim, nada. Não, Aí vê precisa. errado, né? Ou o Precisa. meu filho não, né? Sim. Tem muito isso de... Sim. Então, essa conversa direta, esse olhar de quem quer ver, né? Porque a gente olha e você precisa olhar, por mais difícil que seja, eu já tenho filho adulto, então a gente olha e você tem que ver, ele tem isso aqui, ele tá fazendo. É errado, eu não queria, mas ele tá fazendo. Porque a gente, como mãe, né, sonha com os filhos perfeitos, mas nós não fomos, né? E os nossos filhos adolescentes não serão, perfeitos. não seremos. Não existe. Não fomos, não existe essa perfeição. Então, olhar, eu acho que isso talvez uma parte dolorida, porque a gente quer, né, que os nossos filhos façam, mas por exemplo, a vacina da HPV, né? Ela é uma coisa que existe um tabu gigante, né? Esses dias eu escutei, né? Uma pessoa estava num lugar público, a pessoa falou, eu não vou dar, porque daí parece que eu tô liberando. Então, liberando o quê, querida? Ela vai liberar mesmo. Você se toca. Querendo porque, ou não. Pensei, mas não falei. Antigamente eu falaria. Né? Sim. Por quê? Porque por uma questão, né? Porque professor tem isso, essa coisa de querer, né? Levar. Porque esse é um conhecimento que os pais precisam ter. Né? A HPV tem a vacina, Gratuita, indicada. É caso de pra muito, eles. é caso de muito problema na vida adulta ou ali no início de uma vida sexual ativa e por falta de conhecimento tá achando que vai liberar, claro que vai liberar o quê? Uma hora vai Eles já acontecer. liberam, Sim. não fique nesse mundo, né, de Nárnia e que não vai acontecer, vai acontecer. Eu vejo então, assim, né? Eu
também sou formada em biologia, então quando eu trabalho esses assuntos na disciplina, né? Eles têm muitas curiosidades, eles perguntam muita coisa. Então, às vezes, até a gente pergunta, e assim, eu levo bem na esportiva, eu deixo eles perguntar, eles perguntam algumas coisas assim, bem absurdas, que você fala, meu Deus, em que mundo que eles vivem? Né? Dentro da tecnologia que a gente acaba convivendo, eles recebem muita informação errada. Né? É isso que eu falo, não adianta deixar que o mundo cria. O mundo cria e ele passa muita informação errada. Então, esses pontos de doenças, né? Coisas que podem surgir além da gravidez, eu sempre falo muito. E eles têm muitas perguntas sobre isso. Eles têm muitas dúvidas. E eles não têm essa liberdade de conversar em casa. Ainda não. Né? Muitos não... Eles falam assim... Eu pergunto, gente, vocês conseguem falar com o pai e com a mãe? Não sei o quê. Aí eles conversam no colégio com o colega, eles vêm perguntar pra gente. Então, assim, tem sempre o que se acha que sabe tudo, daí ele dá aula, né? Pros outros. O coach. Né? O coach. E assim, eu falo pra eles, gente, façam o teste, se cuidem. Eu falo, eu sei que vocês estão no mundo e vocês vão praticar. Então, faça com cuidado. Né? Tenha, né, todos os devidos cuidados, todos, né, toda a precaução que tenha que ter. A geração nova não tem mais tomado bebida alcoólica? Ixi, bebe muito. Muito. É porque outro dia a gente viu, né, um movimento de nossa, a geração nova não bebe mais. Bebe e fuma. Bebe, fuma. Os pods, né? Os pods. Nossa, exato. Muito mesmo. E voltou a moda do cigarro também, normal. Voltou, é uma espécie de moda como era ali, né? Nos anos, tudo é cíclico, inclusive isso. O próprio fumo hoje. Não, o cigarro não, mas é o fumo. Mas os pods são os principais desafios entre adolescentes, né? Principalmente. E eles podem levar pod não para a escola. Não pode. Independentemente da idade, mesmo no ensino médio, depois os pods podem ser apreendidos, inclusive, né? Porque eles são ilegais, né? Então, não pode em lugar algum o pod. Exatamente. Não pode. A gente tá rindo, mas é de desespero mesmo. Eu sei que nós falamos mais sobre os alunos do que sobre os professores, né? Nesse dia do professor aqui. Mas era o que estava, né, no meu alcance para entregar como presente para vocês. Um espaço de fala para que torne-se mais leve a missão em sala de aula, na coordenação, na direção, enfim. Porque através dessa nossa conversa, se o outro conseguir trazer à tona a parte dele e dizer, opa, peraí, eu que sou pai, tenho que, né, fazer isso aqui. Olha, tô pecando nessa parte. Vou poupar o professor daquilo. Se o aluno que nos escutar disser, nossa, mas fica a barra pesada para o professor também, se eu não pegar leve nessa... Tudo isso vai ajudar, não vai? Com certeza, sem dúvida. O professor em si. Então, meu presente está entregue através desse pódio. E vocês me fizeram, assim, me sentir muito, mas muito honrada mesmo. Eu me emociono quando falo sobre os professores. Tive professores bárbaros, outros que me ensinaram como não ser. Como não ser também, né? Sim. Como pessoa, como profissional, enfim, na vida. E agradeço muito por vocês existirem e por estarem aqui. Que bom, Vanessa, né? Vanessa, porque eu tava com uma música na cabeça, mas... Não canta nada, Rafa. Alguém já ouviu a Rafa Poderia cantando? ter sido cantora, inclusive, né? E escolhi não ser. Escolhi ser uma professora que canta, né? Mas não o contrário. Eu agradeço porque o Sandro falou uma coisa muito importante. Hoje a gente vive um outro estágio do magistério, do professor, e quem perceber isso antes vai ganhar mais dinheiro. E perceber antes é estudar, se colocar para poder escolher. Porque vão ter, no mercado sempre vão ter as melhores escolhas e as piores. Sim. E as melhores escolhas ficam com quem está mais preparado. Eu tô aqui arrepiada de já ter o primeiro corte dessa entrevista, né? Para empolgar outras pessoas, encher mais gente de entusiasmo para fazer algo que é, na minha concepção, assim, sagrado. É vocação. Obrigada, Flávia.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu vejo assim, eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Já em alguns momentos que você fala, meu Deus, tá difícil a educação e tal, mas daí parece que vem alguma coisa e te traz, né, aquele diferencial, aquele aluno que você conseguiu mexer, né, a realização de alguns sonhos e até a voltar, né? Hoje eu trabalho com quem foram meus alunos. Tenho colegas que já foram meus alunos, trabalho com quem já foi meu professor. Então, é um ciclo Sim. que vai, né, sendo continuado. E, assim, não me vejo fazendo outra coisa. E que nem colocou, é um dom. Então, assim, tá limitado, né? As pessoas estão, muitas vezes, frente a muitos desafios que a gente comentou aqui hoje. As pessoas estão deixando a profissão, né? O que entristece muitas vezes, né? Dentro dos cursos, né? Esvaziando as licenciaturas, mas é aquela história, vai ganhar? Sim, mas se a pessoa não tiver dom, ela não fica, né? Mesmo que fosse um rio, uma avalanche de dinheiro. Tem gente ela não aguenta, não aguenta. A pessoa tem que vir, e eu acho que nós temos que fortalecer a nossa classe, é uma questão, assim, muito importante. Então, eu vejo assim, eu sou filha de professor, né? Então, eu convivi a minha vida inteira com professores, então eu tenho muito orgulho do propósito em si. Exatamente. Né? Então, tem várias pessoas na família, inclusive, que são. E, assim, eu acho que nós temos que ter mais profissionais que realmente venham com vontade. E, lógico, né? Ter a colaboração, né? Da mudança da sociedade. Os pais, que geralmente aqueles alunos que mais incomodam são aqueles que são deixados de lado pelos pais. Das políticas públicas, né? Exatamente. Então é um contexto, assim, muito grande. Então, são várias coisas. O mundo não está perdido. Não, só que a gente precisa desse apoio, né, da família, né? Então, assim, se todo mundo trabalhar em conjunto, a gente consegue, né, ir lidando com essas batalhas do dia a dia e vamos vencer. Sim, eu também agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, conhecer vocês também, falar um pouquinho, né? E algo que você disse, que nós só falamos dos alunos, mas de fato o professor se reúne e só fala dos alunos. Exato. Às vezes a gente se reúne, principalmente com os professores da faculdade, nós temos um costume de sair toda quinta-noite. E aí a gente fala, vamos sair quinta para se distrair um pouco. Mas a gente só fala de aluno, de escola, de faculdade. Então é assim mesmo, professor. É gostoso demais, né? Sim. Eu só quero, para encerrar, além de pedir para que vocês compartilhem com outros pais, outras mães, outros professores, alunos, enfim, com os filhos, essa nossa conversa que não é proibida para menores nem para maiores, enfim, foi tudo falado com muita transparência. Que vocês se inscrevam no canal, porque sempre que a gente tiver uma deixa, um gancho, a gente vai aproveitar as chances que o mundo nos dá de fazer cérebros brilhantes, né, virem para cá, para a gente ter acesso, para a gente colar, para brilhar em outros profissionais de todas as áreas. Enfim, eu só preciso complementar que em vários momentos a gente falou aqui sobre a sexualidade das crianças, e eu, nos meus mais de 20 anos na comunicação, já entrevistei muitos pais de crianças com algumas limitações que chegam na juventude, que não namorarão, não casarão, não terão filhos, não. E toda vez que eu ouço, às vezes, um pai, eu vejo um desespero de uma mãe dizendo assim, mas ele vai namorar, você não tá... né? Eu sei, tem idade para tudo, mas entenda que o teu filho também cresce, que bom que ele viverá todas essas fases. E para os pais de crianças atípicas, todos nós em sala de aula, independentemente de um diagnóstico X ou não, tivemos nossas limitações. Eu não era boa em matemática, eu era péssima no vôlei. Tem gente que é mais chato que o outro, mais teimoso, é mais birrento, o outro é mais alegre, é mais feliz, é mais fácil de se lidar com. Então, todos nós temos limitações. Alguns com diagnósticos, outros com nomes que não vêm em laudo, mas, enfim, todos nós, né? Então, eu quero abraçar todos os pais, todos os professores de alunos atípicos também e os estudantes atípicos. Todos somos, de alguma maneira, né? Fora de série. Obrigada. Beijos!